Pessoal, estamos recebendo Pedro Menezes e Matheus Degrande, ambos líderes de produto aqui na Stone, para conversar um pouco sobre o que eles já trouxeram no evento de lançamento, mas aprofundar um pouco mais para o empreendedor que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Pedro Menezes, sou líder de produto aqui na Stone. Prazer, eu sou o Matheus Degrande, eu sou líder de produto aqui na Stone. Pedro e Matheus, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Pedro, você acabou de descer do palco e falou sobre como vender de diversas formas. Eu vou aproveitar e perguntar para ti, que a adrenalina deve estar nas alturas, mas é mais fácil criar um produto ou falar lá no palco, que nem você falou? Aquele lance, né? Criar produto é uma maratona. Você tá ali, você erra, você testa, aprende. Subir no palco não tem jeito, não tem Ctrl+Z. O que mais me deixa, com essa adrenalina, no final das contas, é eu estar representando um baita time. Mas é um baita privilégio, né? Ter conseguido representar esse time, estar falando com todo mundo sobre esses produtos e é algo que a gente está muito feliz. Bom, aí a pergunta agora é para os dois, Matheus também pode responder, porque no crachá de vocês diz líder de produto. Mas se vocês tivessem que explicar para um amigo que não entende nada de tecnologia exatamente o que vocês fazem, o que você diria que faz aqui na Stone? Essa pergunta é boa. Você quer pegar antes? Resolvedor de problemas, que é uma boa resposta, é um bom começo, mas o que a gente mais passa tempo de fato fazendo é tentando combinar o máximo do que a gente consegue das dores dos clientes com as tecnologias e as soluções que a gente consegue entregar para o cliente todo dia. Então, caçador de dores, dá para dizer. Exato, a gente caça muitas dores e tenta encaixar, fazer teste, experimentar com as soluções disponíveis da tecnologia hoje em dia para entregar o melhor que a gente pode para o lojista trabalhar cada vez melhor, vender mais, girar mais, como a gente tem falado. Bom, Pedro, então você dedica o dia a dia para criar ferramentas de vendas para os donos de negócio, para os empreendedores. O que mais te fascina, ou talvez tire o teu sono, na realidade do empreendedor brasileiro hoje? Quando a gente trabalha com produto, a gente tende a reparar nos detalhes, né? Por que é assim? Será que esse processo é bom? O que a gente poderia fazer para melhorar? Acho que, com certeza, o Matheus ele passa por isso também, vira algo do nosso dia a dia. E aí, quando a gente começa a reparar nos detalhes, a gente vê que, independente do tamanho do negócio, tem muito, muito desafio. E eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer de, beleza, tem muito desafio, muita dor. Qual que a gente vai focar agora? O que dói mais naquele cliente? Porque, naturalmente, a gente tem vontade de resolver tudo, né? Mas não é tão simples assim. A gente precisa, inclusive, entender ali com ele qual é a principal dor naquele momento para a gente conseguir ajudar. Então, assim, é muito legal, porque, de fato, tem muita coisa para fazer, mas a vida do empreendedor não é mole. Bom, eu vou fazer algumas perguntas mais bate-bolas, então as respostas podem ser mais curtinhas. Matheus, eu vou fazer 3 primeiro para você e depois eu vou fazer para o Pedro. Matheus, você já percebeu situações em que o cliente escolheu comprar com você não pelo preço, mas pela forma de pagamento que você oferecia? Diversas vezes. Acho que o cliente tem uma identidade muito forte com a gente, muito pelo nosso serviço, pelo carinho que a gente vem apresentando com ele e o atendimento, como que a gente lidar com as dores dele há muito tempo. Então, é uma série de casos que a gente tem de exemplo, que a gente conversa, clientes que a gente até fala, esse cliente é cliente de estimação, que a gente usa com carinho, que a gente usa para fazer entrevista, etc., que a gente tem de exemplo por aqui. A gente troca o WhatsApp e tal. E como você avalia o impacto de ter várias formas de vender, então físico, online, o link, o parcelamento, na capacidade aí de atrair mais clientes do que o concorrente? Eu acho que a dor que a gente trouxe, inclusive na apresentação que o Pedro e o João, o Bizelli mostraram agora há pouco, mostra muito que 30% do que a gente tem de informação da dor do cliente é vender mais. Então, a gente conseguir se posicionar como o principal player que faz com que ele não perca as vendas, caso exista um consumidor interessado, nos posiciona muito bem quanto a discussão sair de um lugar só de preço, ou de um lugar de preferência, da cor da empresa, e muito mais pela identidade de resolver um problema dele que é real, que de fato atrapalha o negócio, atrapalha o crescimento dele e do negócio dele. Perfeito. E o que você sente hoje que pesa mais para o cliente? O produto em si ou a facilidade, e flexibilidade para pagar do jeito que ele quiser pagar? Eu acho que é muito mais a flexibilidade. O consumidor, em muitos casos, ele
quer só, uma vez que ele decidiu comprar, ele quer só resolver aquele problema, pegar a sacola ou esperar por receber aquele produto em casa. Então, a flexibilidade e a facilidade na hora do pagamento é algo que a gente tem como um principal fator de sucesso das nossas soluções, e que seja sem ruído, sem o mais rápido e claro possível para o consumidor saber que aquela compra foi aprovada, está tudo correto e ele pode seguir com a vida dele. Perfeito. Bom, agora vou direcionar as perguntas para você. E a primeira pergunta é, hoje, quando você pensa em concorrente, como as opções de pagamento que vocês oferecem entram nessa estratégia? Então, ganhar do concorrente, como você pensa que, enfim, as opções de pagamento entram nesse jogo, assim? Então, quando a gente pensa em pagamento e concorrência, acho que entra muito no lance que o Matheus falou, que é aquilo de fato vai resolver a vida do cliente. A concorrência não necessariamente está vendo dessa forma. O Místico falou isso no papo. A gente não está pensando o que é mais vantajoso para a Stone. A gente está pensando o que é mais vantajoso para o cliente. Então, cada meio de pagamento que a gente constrói, cada forma do cliente cobrar, é feito pensando nele, para resolver a dor dele. E isso, por si só, e quando a gente faz isso de coração, como a gente faz aqui, se torna um diferencial. Então, a gente constrói produto sem ficar olhando de fato a concorrência. Obviamente, a gente tem que saber o que a concorrência está fazendo, mas a gente tem convicção que a gente está fazendo da forma certa, com o objetivo de ajudar o cliente. Para melhorar a vida do empreendedor. Acho que isso basta. Isso basta. Bom, então, aproveitando já, por que é legal desenvolver os produtos para empreendedores aqui na Stone? Então, isso que é legal demais. Eu tô aqui há 10 anos. Entrei estagiário. E... Nós dois, exatamente. A cultura da Stone é algo sensacional, né? Estamos aqui há 10 anos. Centradíssima no cliente, como eu falei. Mas tem um negócio muito legal aqui que é a autonomia. A partir do momento que a gente está ali do lado do cliente, se a gente tem uma ideia, se a gente entende alguma dor, a gente tem autonomia para ir atrás e entender como resolver. E resolver não é a gente conversar com o cliente, entender a dor, voltar para dentro de casa e depois mostrar uma solução. É construir em conjunto com ele. E a Stone preza muito por isso. A cultura da Stone de produto é essa. Então, na sua visão, até que ponto o meio de pagamento, então seja ele o Pix, o parcelamento, o link, a maquininha, enfim, influencia na decisão final do cliente na hora da compra? O cliente, e o próprio Matheus falou, uma das principais missões, desafios dele é vender mais. Ele não quer perder nenhuma venda. Então, o meio de pagamento e essa variabilidade, né, possibilidade de utilizar diversos meios de pagamento, ele faz com que ele consiga vender em diversos canais. Então, não ter isso, principalmente com a ascensão do Pix, do link de pagamento, a gente não ofertar isso para ele, a gente sabe que vai estar deixando o empreendedor na mão em alguns momentos. E o que ele quer é não perder nenhuma venda. E o que a gente quer é que ele não perca nenhuma venda também. Então, estamos alinhados. Perfeito. Bom, então já que a gente está falando de maneiras de pagamento, a gente sabe, para quem está nos escutando, que no palco você falou sobre o Tapstone. Então, que é a maneira, né, a função de vender pelo próprio celular. E, claro, isso é um passo muito grande quando a gente fala de inovação. Então, é importante para quem está assistindo a gente que deve se perguntar como que isso nasceu. Então, se veio de uma necessidade que o cliente ali precisava de uma maquininha extra, né, para dar conta da demanda, ou veio do delivery e acabou, né, resolvendo de um jeito inesperado. Conta pra gente como nasceu o Tapstone, como que veio essa ideia, assim, em meio a vários formatos de pagamento que a gente tem hoje. Legal. O Tap, nós somos pioneiros no Tap, lá com o Tom, e em determinado momento, fomos entendendo que, de fato, além do cliente micro, que é o cliente do Tom, o Tap também resolve dores do pequeno e do médio empreendedor. E foi conversando com eles que a gente descobriu isso. E a gente ouviu muitas histórias interessantes ali. Então, desde empreendedores que a maquininha descarregou, acabou a filipeta e precisava imprimir de alguma forma e travava o que for. Ou esqueceu, foi no evento, esqueceu a maquininha e aí o Tap salvou. A despeito de a gente entregar em um dia, muitas vezes esses segundos dele ter alguma opção na mão faz a diferença. Isso. Importante. E não necessariamente o cliente tem várias maquininhas, às vezes tem duas, aí vai fazer o delivery, uma maquininha, vai com um entregador. Então, assim, são diversas histórias interessantes que a gente viu que, cara, o cliente não quer ficar na mão, ele não quer perder nenhuma venda, ele quer atender o cliente dele, né, o consumidor, da melhor forma possível, ele não quer fila no caixa, ele não quer deixar o consumidor esperar. Facilidade. Então, facilita pra caramba. Então, tem diversos casos de uso, inclusive para o próprio cliente maior, né, o médio empreendedor, de possibilitar, empoderar a equipe dele de utilizar o próprio celular ou o celular da companhia para vender. Se eu puder complementar, acho que é legal que esse é um excelente exemplo de quando a gente conseguiu ver uma dor do cliente e para onde a tecnologia já tinha conseguido chegar,
porque quando a gente pensa no hardware, né, o POS, a máquina e tal, ela tem toda uma tecnologia envolvida, um processo de certificação, tem uma complexidade envolvida naquele ativo, e a gente viu que o mercado, fora do Brasil e etc., a gente estava chegando já a conseguir ter algumas coisas que poderiam ser embarcadas nos celulares. E a gente combinou justamente as dores que a gente já sabia que existiam com algumas possibilidades que a gente aprendeu do mercado e conseguiu colocar isso na nossa prateleira como um produto, uma solução para o cliente, construindo junto, que é o que a gente tem comentado bastante. Ótimo. E agora, aproveitando, você já fica aí que você vai responder. Então, a Stone tem uma fama de estar na rua. Então, eu pergunto porque como que é esse processo de escuta na prática, né? Então, traz pra gente algum exemplo aí de como nessas pesquisas, assim, de chegar em soluções, por exemplo, de algum caso, de algum empreendedor, assim, que você presenciou e alguma visita, ou enfim, alguma pesquisa que inspirou, então, a criação de um produto. Eu sei que vocês citaram algumas apresentações, mas, enfim, se tiver alguma, trazendo outras especiais aqui para quem está escutando a gente no podcast. A gente frequenta bastante os nossos polos, a gente participa de rotas, a gente vem em São Paulo, onde a gente estiver, na minha cidade, em São José, a gente faz. Acho que um outro exemplo é, de fato, parecido com o que o Menezes comentou, mas do link de pagamento. Acho que a gente que está lidando com esse tipo de problema todo dia, parece óbvio, né? Pô, faz um link de pagamento, mas eu já estive em rota ou falando com algum cliente e falo, putz, eu recebo muito pedido no WhatsApp, ou a gente faz muita venda remota. Eu falo, mas como é que eu tenho que ir pagar? Você não consegue me mandar um link? Aí até recentemente, acho que tem umas 2 semanas, falei, pô, faz um link rapidinho, você não precisa conversar com ninguém, você consegue fazer no autosserviço direto, resolve o seu problema. O cliente conseguiu fazer, me mandou o link próprio da Stone e consegui fazer um pagamento pelo próprio link. Então, acho que com essa combinação e saber das soluções, também é um jeito que a gente consegue usar das operações dos nossos times para nossa presença local, para também falar um pouco da nossa tecnologia, das soluções que a gente ataca, que muitas vezes o lojista não conhece. Agora eu vou passar para uma parte mais de soluções mesmo, então as soluções que já existem, vou te perguntar, mas fica à vontade também para responder, que as soluções como a pré-autorização ou a mesmo a venda por assinatura são aquelas soluções simples para problemas um pouco mais complexos, né? Mas qual o desafio de tornar essas ferramentas tão simples e intuitivas, né? De forma que realmente vão resolver a necessidade do empreendedor. Então, basicamente, como esses produtos, quais dores eles solucionam, como as pessoas podem usar para facilitar o dia a dia, enfim. Fica à vontade. Beleza. Não são produtos triviais, né? Quando a gente pensa em pré-autorização, a gente está falando de regras que a gente tem que seguir com as bandeiras, com o banco. Tem todo um arcabouço no back-office ali por trás. A própria venda por assinatura, para a gente que está pagando, parece simples. A gente põe o cartão, só que não, existem diversas regras e existem diversos serviços recorrentes, né? A gente pensa em academia é mais fácil, é mensal, mas tem o curso de inglês, tem o semestral, o anual, tem a periodicidade, tem assinaturas e planos que tem um limite de alunos, por exemplo, ou de clientes, outros que não, pode ser infinito. Então existe uma complexidade por trás. O pulo do gato aqui, e aí eu vou repetir um pouco do que eu já falei, que é por a gente estar sempre conversando com o cliente, a gente entende ali, de fato, quais são as dores naquele momento. Porque é muito fácil a gente pegar um produto desse complexo, querer fazer a venda por assinatura mais parruda do mercado, que vai poder pagar de todas as formas possíveis. Não é isso necessariamente que resolve a dor. Então, quando a gente está muito pertinho, a gente consegue identificar, cara, qual que é o mínimo ali viável e que o cliente, de fato, precisa para aquele negócio dele, né? E a partir daí a gente vai expandindo. Então, apesar de serem complexas de desenvolver, de idealizar, quando a gente é assertivo e faz para o cliente, se torna mais simples para ele. Bom, então vocês trouxeram algumas novidades sobre o link de pagamento. Essa é a minha pergunta. Quais as novidades para o empreendedor com o link de pagamento? Então, é um produto que já existia dentro da Stone, mas agora tem melhorias para o empreendedor, para o cliente. Por favor, trague elas. A gente descobriu que no processo de criação do link existiam algumas fricções, então a gente fez algumas evoluções e melhorias tanto na jornada de criação do link em si, para você conseguir cobrar o seu cliente, então uma pré-configuração de plano, uma pré-configuração de um link que você gera sempre, de algum produto que você já tenha. Então teve esse investimento que a gente fez também para facilitar o processo de gestão ali do próprio cliente e ele conseguir criar o link sem fricção. E também na jornada de pagamento, a gente fez uma série de otimizações.
E por último, né, de recebimento. Então, a gente fez o lançamento agora e o lojista Stone consegue receber as vendas dele, se ele assim quiser, até o próximo dia útil. Então, também é uma condição que desafoga bastante o fluxo de caixa dos clientes, que nem todos os links são capazes de fazer isso, e a gente viu que era uma dor e que a gente tinha uma capacidade e poderia entregar isso na ponta. Então, a gente está super feliz de ter entregue essa última parte também. E como é que foi o desenvolvimento dessa solução? Então, justamente assim, como funciona a venda de qualquer lugar, né? Não precisa de site. Então, é uma vantagem 100% do empreendedor, justamente pelo que você falou, ele recebe o pagamento muito rápido, né? Exato. Existe uma dor do cliente que está acostumado a ter um ponto físico, que trabalha na rua com a barriga no balcão, como a gente fala, de achar, putz, eu não vou vender online ou à distância, que é muito complicado, eu vou ter que fazer um site, putz, eu não sei fazer isso, eu vou ter que contratar, vai ser muito caro. Muito pelo contrário, a gente consegue entregar uma solução que ele consegue vender remoto para clientes que ele já atende, que não querem necessariamente ir até a loja. Então, foi muito desse lugar de a gente conseguir entregar uma solução que ele consiga fazer uma negociação que muitas vezes ele já faz, que é via WhatsApp ou por clientes que ele já conhece, e conseguir enviar um link para simplesmente fechar o pagamento. Então, algo simples, uma jornada que é na palma da mão dele e que facilite o processo dele de crescer. Ótimo. E quando uma dessas soluções, então o Tapstone, como a gente falou, o próprio link de pagamento, vai para o ar, vocês olham, conseguimos, enfim, comemoram, mas existe qual a métrica? É só o volume de pagamentos, ou enfim, de vendas, ou tem algum feedback quantitativo, assim, qualitativo, perdão, que faz o time comemorar, então, essa conquista. Legal. E estamos na rua, estamos no ar. A gente faz uma quantidade de lançamentos por dia, que a gente acaba não falando, mas que ela é muito importante. Então, a gente faz alterações dos nossos produtos todos os dias e a gente vai fazendo, obviamente, testes um pouco invisíveis. Então, a gente testa com alguns clientes, vê como está a jornada, vê como está a aceitação. A gente usa uma série de métricas que não só a quantidade de vendas, mas também métrica de uso. Quanto tempo ele está passando em uma tela, quanto tempo ele está fazendo a jornada inteira para ele conseguir gerar aquele link. Então, a gente usa uma série de métricas. Então, a gente tem dashboards imensos que a gente acompanha no dia a dia e que a gente otimiza para justamente garantir que quando a gente olha o cenário completo, a jornada dele está fluida. Então, a gente usa, além das conversas que a gente tem, de entrevista, etc., mas também muito dado, muito KPI para conseguir entender o que de fato está acontecendo na ponta. Conversar com o cliente é muito legal. Depois que a gente lança, a gente entender como que ele está resolvendo a vida, como esse produto está ajudando ele no dia a dia. Tá ali ouvindo o cliente, pegando esse feedback também é super importante e a gente faz isso frequentemente, tá? Tem um outro ponto que eu achei legal comentar, que a gente está falando bastante de IA recentemente, está super em alta. A gente tá em tudo e a gente tem muita presença local, a gente tem muito canal de chat dos nossos clientes com times de atendimento, etc. Isso também vira insumo para a gente monitorar tanto a qualidade do que está na ponta, como pegar feedback e ideias de evolução. Então, pedir para os clientes que estão nos ouvindo, fiquem à vontade, por favor, ajuda a gente demais vocês mandarem os feedbacks, mandarem os pedidos para o atendimento, o que está funcionando, o que está legal, o que não está, porque isso tudo a gente usa como insumo e não é brincadeira, as pessoas acham que a gente não vê, mas muitas vezes até a gente entra em contato com o cliente depois de um feedback que é dado, os clientes ficam super felizes, falam, nossa, eu achei que não ia dar nada. Não, a gente olha, a gente conversa, a gente vai até o final para melhorar e evoluir os nossos produtos. Muito show. Então, agora, para o empreendedor que está nos escutando, estamos chegando ao fim do episódio, mas temos algumas perguntinhas aí para encerrar. Se ele pudesse implementar uma dessas soluções que a gente comentou aqui hoje para destravar vendas amanhã, assim, a mais rápida, qual vocês acham que teria o impacto mais rápido e por quê? Acho que seria o link de pagamento. Maior uso. É o que a gente falou, vender hoje à distância é uma realidade. Não interessa o tamanho do cliente, o cliente pequeno, o cliente médio, o cliente micro, todos vendem por WhatsApp, por redes sociais. Então, vender à distância já é uma realidade, é mais um canal, mais uma porta de entrada. Da mesma forma que a gente quer facilidade como consumidores para comprar da forma mais fácil, de casa, de onde quer que a gente esteja, o empreendedor também quer vender para a gente, independente de onde a gente está. É um produto que a gente vem investindo muito aqui na Stone. Tanto é que temos o lançamento do novo link hoje, muito mais parrudo, resolve muito mais dor. Acho que vale pegar também, avisar, pedir para o cliente já testar o TAP, deixar configurado no celular, colocar em um funcionário ou outro, deixa tudo prontinho, setado para quando precisar ou quiser usar para complementar o dia a dia, ele vai ter tudo na mão e não vai perder venda de jeito nenhum, que é o mais importante. Que não perde online e não perde presencial. Então. Exato. Perfeito, gente. Muito obrigada, Pedro e Matheus, por esse papo, principalmente depois de vocês terem falado bastante no palco, terem
dado um tempinho aqui pra gente, muito legal, principalmente para o empreendedor que está assistindo a gente. Mas, então, para todos nós que estamos assistindo, temos um recado final, uma mensagem final que é legal vocês deixarem para o empreendedor que quer alavancar as vendas nesse fim de ano, principalmente quando a gente fala que é o momento mais importante do varejo, final de ano, Natal, festas, enfim. Qual a mensagem que vocês deixam para o empreendedor que está nos assistindo? Acho que tem um negócio de planejamento. Acho que estamos em tempo ainda de final de ano, de conseguir se posicionar bem, comprar bem para conseguir vender ainda melhor, e estar sempre setado e contando com a Stone nessa jornada de empreender, que a gente sabe que é dura, mas que a gente consegue ajudar em todos os lugares do Brasil o cliente a crescer. É isso. Acho que a gente nasceu por vocês, a gente está aqui por vocês, e a gente não quer participar e ajudar só na etapa de venda, a gente também quer ajudar na etapa de gestão do seu negócio, gestão dos seus funcionários, o que for, para que você consiga focar no que realmente importa, que é o crescimento do teu negócio.